que trazendo agora fé de vida e devoção. Pra cantar nessa casa, meu povo, pedimos a permissão. Pra cantar nessa casa, meu povo, pedimos a permissão. É som de casa, de rua, senzala, igreja, terreiro. Toca sanfona, viola, cavaco, tambor, rabeque, pandeiro. Toca sanfona, viola. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Fonseca, eu sou músico, musicoterapeuta, educador musical e há mais de 20 anos eu trabalho com pesquisa e prática da música da cultura popular brasileira. E hoje nessa videoaula a gente vai conversar um pouquinho sobre folclore e sobre as músicas, os ritmos, os instrumentos das nossas tradições populares, que fazem parte da nossa cultura musical. Então vamos lá para a gente ter essa prosa aí. Para a gente começar essa conversa, eu queria fazer uma pergunta. Se eu falar para vocês me definirem, me contarem o que vem à mente quando a gente fala folclore, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando a gente fala esse termo? Quando fala folclore, o que é a primeira coisa que todo mundo pensa? Eu imagino que muita gente aí que está assistindo deve ter imaginado Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Curupira, Boitatá. Imagino que deve ter surgido isso. Porque é a resposta mais comum que eu ouço sempre quando a gente está em algum encontro, alguma aula sobre folclore. É comum a maioria das pessoas sempre falarem sobre isso, que a primeira imagem que vem na cabeça é a imagem das lendas. E até no Google, se você tiver essa curiosidade, vou colocar para vocês assistirem aí. Se a gente coloca a pesquisa folclore brasileiro, né, no Google para mostrar as imagens, vocês vão perceber que a maioria das imagens são todas de lendas que vão do folclore brasileiro, né? 90% das imagens vão estar relacionadas a lendas. E isso é comum acontecer porque é o que foi passado para a gente na escola, né? Quando tem eventos sobre folclore, principalmente no ambiente escolar, na educação infantil, no ensino fundamental, sempre essa associação com lendas. Mas eu pergunto, será que o folclore ele pode ser reduzido só a isso, só a lendas mesmo? Ou a gente pode pensar mais que isso? O termo folclore ele foi usado pela primeira vez no dia 22 de agosto de 1846 por um arqueólogo inglês chamado William John Thoms. Por conta disso que o dia do folclore é comemorado no dia 22 de agosto. E esse termo significa conhecimento popular, sabedoria popular. E dentro dessa expressão, dentro desse termo, a gente pode definir o folclore como todos os hábitos, como todos os costumes, todas as tradições que definem um grupo, que definem uma comunidade. É o que faz a gente se entender como pertencente a um grupo, é o que define, né? É o que constrói a identidade de uma comunidade. E aí a gente pode inserir nisso a comida, né? A parte de gastronomia, todos os pratos tradicionais, a música, a dança, as expressões artísticas de uma forma geral, o jeito de falar, né? As expressões que se falam, as manifestações tradicionais, as festas tradicionais, e tudo isso é construído e é passado de geração em geração. É esse conhecimento que é passado de geração em geração e que vai definir a identidade de um grupo, de uma comunidade. E dentre todos esses elementos que fazem parte do folclore, as lendas também fazem parte. A lenda é uma expressão do folclore nacional. O problema é a gente reduzir a definição de folclore a somente esse elemento, né? A gente definir folclore e a lenda, fazer essa associação e esquecer todos os outros elementos que compõem o folclore também, né? Como eu disse antes, as comidas, as tradições, as manifestações artísticas, tudo isso que compõe o nosso jeito de ser, que fazem parte da vida de uma comunidade. Então, essa é a grande falha que às vezes acontece quando vai se abordar o conceito de folclore e ensinar esse conceito. E por conta disso, o termo folclore às vezes adquire um caráter pejorativo. Eu não sei se vocês já acostumaram, já ouviram acontecer essa situação. Quando alguém usa o termo folclore para designar algo que é mentira, algo que é falso, ou algo que é fantasioso, porque a pessoa associa com a lenda. Então a pessoa fala,
esse time de futebol, isso é folclore, tipo, isso é passado, isso não existe mais. Essa conversa é folclore, querendo dizer, essa conversa é mentira, isso é balela, isso não existe mais. E aí a gente tem mais um problema de fazer essa associação, que o folclore, que é uma coisa tão rica, né, começa a ser usado, esse termo, ser usado com esse sentido, de algo que não existe mais, algo que é passado, algo que é fantasioso. E a gente tem que pensar o folclore como, e que de fato é, o folclore como algo vivo, ou algo que é presente, algo que faz parte do nosso dia a dia. Que o folclore está no nosso dia a dia o tempo inteiro. Vamos pensar aqui em alguns hábitos, alguns costumes que a gente tem e que fazem parte do folclore e que às vezes a gente não pode ter se atentado ainda que isso é uma tradição, que isso faz parte da nossa identidade. Vamos pensar na parte de comidas. A gente tem as comidas tradicionais brasileiras e de regiões que são bem conhecidas, né? Se a gente falar feijoada, vatapá, moqueca, vaca atolada, né? Que fazem parte da culinária brasileira e da culinária regional, pensando nas regiões do Brasil. Mas vamos pensar em uma comida nacional, que às vezes, poucas vezes é citada como uma característica do brasileiro. Vocês já pensaram que o arroz e feijão faz parte do nosso folclore? É uma coisa que a gente encontra no Brasil todo, é muito comum, é muito difícil você ir em algum restaurante e não ter o arroz com feijão ali à disposição. E a gente não pensa que é uma comida que faz parte do folclore brasileiro. E vamos pensar em costumes. Um exemplo, uma pessoa chega na sua casa, é costume de falar, pô, você aceita um cafezinho? É uma coisa que também vai sendo ensinada de geração em geração. Uma pessoa espirra, a outra fala saúde, e a outra responde amém. Isso também é uma coisa que a gente não sabe de onde vem, a gente nunca não para pensar. Ela é automática. Mas quando isso acontece, é uma característica daquele grupo. E isso faz a gente entender e ter aí a consciência de conseguir perceber esse folclore vivo, né? Esse folclore que é pulsante, que ele existe no nosso dia a dia. E não pensando num sentido pejorativo, como eu disse antes, de uma lenda, que não existe mais, uma coisa que é fantasiosa e mentira. E será que o brasileiro, de uma forma geral, ele conhece e valoriza as suas tradições, valoriza a sua cultura popular, o folclore nacional? Infelizmente, a gente percebe que muitas vezes isso não acontece. É costume a gente perceber muita gente valorizando as coisas de fora, né, e menosprezando o que é produzido aqui. E a gente pode perceber isso em diversos aspectos. Dentro da gastronomia, a gente ouve falar, nossa, gastronomia como algo chique, elegante, italiana, francesa, e a pessoa muitas vezes não dá a bola para uma receita de anos da sua família mesmo, que é passada de geração em geração, que vem da bisavó, que ensinou para a avó, e a pessoa trata aquilo como algo menor. Ou a própria escola, muitas vezes, já acontece de falar, não, aqui nós não fazemos festa caipira, a gente faz festa country, né? Como se o caipira fosse algo menor, né? Não valorizando a cultura caipira, que é tão rica e tão diversificada. Falta esse conhecimento, né? Muitas vezes, de também conhecer as manifestações e saber o valor que elas têm. E isso é uma triste tradição que a gente ainda tem que romper com muitas barreiras para começar a se olhar com orgulho e valorizar tudo que é nosso. E por que conhecer, estudar o folclore e a cultura popular é algo importante? O que isso traz de benefício, de pontos positivos? O ponto principal que eu considero é que através do estudo do folclore, do conhecimento, da identificação da nossa cultura, da preservação desses elementos, a gente está fortalecendo a nossa identidade enquanto brasileiro. E nesse estudo, a gente começa a conhecer cada vez mais a nossa história, começa a conhecer o nosso processo de formação enquanto povo, conhecer as nossas heranças culturais africanas, indígenas, europeias. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente começa a perceber, identificar e valorizar as belezas que a gente tem, as belezas culturais, as expressões artísticas, a beleza que a gente tem dos nossos costumes, as belezas das nossas tradições. E também a identificar os momentos de sofrimento, de injustiça da nossa história. E quanto mais a gente se identifica, quanto mais a gente conhece, começa a se perceber enquanto brasileiro, se conhecendo
como brasileiro e fortalecendo a nossa identidade nacional, a gente também se fortalece enquanto nação. E assim a gente pode ter e construir um país muito melhor. E nesse estudo de folclore, a escola tem um papel muito importante. É muito comum a gente ver em agosto várias escolas desenvolverem projetos, né, de folclore, colocando cartazes nas escolas com imagens das lendas, né, que muitas vezes é passado, que é dada muita ênfase, né, nessa parte. Mas é interessante a gente pensar que, ao invés de ser um projeto, de repente seria mais interessante o estudo do folclore ser um processo constante de formação na busca de se entender enquanto brasileiro, de identificar os elementos da nossa cultura, de valorizar esses elementos, do estudo das manifestações culturais locais, da região mesmo. Quem são os mestres, quais são as manifestações tradicionais daquela cidade, levar os mestres à escola para eles poderem falar, apresentar isso aos alunos, né, para eles começarem a ter a consciência da importância dessas pessoas, que muitas vezes são deixadas de lado e as pessoas não têm consciência da imensidão de conhecimento que eles trazem e principalmente de força e resistência para manter as tradições vivas. E assim o folclore, né, e a cultura popular vai se fortalecendo. Essa consciência do que é ser brasileiro vai sendo fortalecida cada vez mais. E a escola tem um papel muito grande nisso. Como eu disse anteriormente, o folclore ele é formado por vários tipos de elementos, por várias manifestações. Nessa videoaula, o objetivo é trabalhar um desses elementos, que são as manifestações musicais da cultura tradicional brasileira, da nossa cultura popular. O Brasil é extremamente rico, com uma diversidade gigante de música, de danças, de instrumentos musicais. E nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho, né? Bem pouquinho dessa imensidão musical que a gente tem. Eu escolhi alguns ritmos para apresentar para vocês. Bom, depois dessa prosa, agora nós vamos para a parte prática. Eu separei aqui para vocês 7 manifestações musicais da cultura popular brasileira, sendo tocadas pelos seus respectivos instrumentos. O objetivo desses vídeos agora que vão ser apresentados é apresentar os instrumentos musicais típicos, que muitas vezes não são conhecidos, e a célula rítmica básica de cada instrumento, de cada ritmo de cada manifestação. É bom lembrar que todas essas manifestações têm uma riqueza imensa de variações rítmicas, de viradas, e que não caberia aqui numa aula só. A gente precisaria especificar em um ritmo só e ter diversas aulas sobre cada um deles. Mas o propósito aqui é apresentar o essencial de cada ritmo para que ele possa ser trabalhado por uma maior quantidade de pessoas, de idades diferentes, com crianças, que os professores possam trabalhar em sala de aula, apresentando os instrumentos, que os alunos possam tocar. Então, esse era a finalidade. Vão ser apresentados aqui, eu separei, para apresentar para vocês o baião, o jongo, o maracatu, o caboclinho, a ciranda, o samba e a viola caipira. Então eu separei 2 ritmos de viola, 2 ritmos tradicionais que são executados na viola caipira e vou apresentar aqui. Espero que vocês gostem e que seja de muito proveito aí. Salve a música brasileira!
distante. Sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele tem um passo lento.